Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no meu diário de terapia. Eu sou a Keila e sejam todos muito bem-vindos ao meu diário. Eu vou compartilhar com vocês o que eu venho trabalhando nas sessões com a terapeuta Josiane. Então, como eu disse na primeira sessão, a gente trabalhou a cura da criança interior, que é um processo, né? A gente vai aos poucos ali cuidando, né, dessa criança. Eu trabalhei questões com a minha mãe, com o sagrado feminino e também algumas questões com o espiritual, né? A gente encaminhou aqui aquela escuridão de seres, né, da espiritualidade que eu estava inconscientemente reproduzindo e honrando, né, a minha mãe ali na dor. Então, na nossa segunda sessão, eu também continuei no processo da espiritualidade, porque apesar de ter removido aquele ser do meu campo energético, eu ainda fiquei bastante debilitada. E na terapia eu fui encontrando novamente o meu equilíbrio emocional e a Josi vem segurando na minha mão e me guiando, né, por esse processo de libertação. Então, tinha noites que eu não conseguia dormir, tinha vezes que eu me sentia muito, muito fraca, com a matéria muito fraca, e sempre buscando a Josi, ela ali na sua paciência, me acalmando, né, colocando Deus acima de tudo na minha vida, e tudo isso foi se transformando em paz, em leveza, e nessa sessão a gente também faz imersão na esvaziação, na queima de contratos, né, que ao longo da minha existência eu havia criado com essas entidades, com esses seres. Então eu me lembro de uma vez, de uma noite que eu não estava conseguindo dormir, estava sentindo muitas energias, porque quando tira isso, apesar de tudo, ainda fica reverberando, né, no nosso campo energético. Então eu lembro que eu falei, Josi, você consegue me atender, porque eu estou sentindo muitas coisas. E ela, naquele dia, não pôde me atender e ela me encaminhou uma meditação e eu fiz aquela meditação a madrugada inteira e foi sentindo aquele alívio, sabe? Apesar de ser uma meditação gravada, eu consegui obter o resultado daquilo porque eu estava, né, em equilíbrio comigo mesma e querendo resolver essa situação energética de qualquer forma. Então, aquela meditação me ajudou muito e justamente nessa meditação também tem o encerramento de contratos com seres e com entidades. E isso foi muito importante para mim porque foi me trazendo alívio. Ela foi me ensinando a entregar, né? Se em algum momento da minha existência eu havia pego algo daquela entidade, daquele ser, que eu devolvesse, né? Eu fui trabalhando isso e fui imaginando uma pequena caixinha e devolvendo para aquele ser, acolhendo, né, encaminhando para que ele recebesse o acolhimento da Mãe Maria e da Fraternidade Branca e toda a espiritualidade. E eu fiz isso algumas vezes e aquelas energias elas foram saindo e a gente fez, né, a imersão também no inconsciente. Eu fui trabalhando ali essas questões, eu fui liberando essas correntes que prendia os meus pulsos, prendia os meus pés e que estava me impedindo de crescer, me impedindo de progredir, porque de certa forma esses seres eles manipulam, né, o nosso campo energético e a gente fica se arrastando pela vida, a gente fica à mercê, a gente não consegue crescer, a gente não consegue produzir, porque a gente tem essas questões espirituais, essas pendências espirituais. Então, nisso, a gente também trabalhou uma questão no meu relacionamento. Como eu disse para vocês, eu tenho mediunidade, então eu senti assim no meu coração algo me ferindo, algo me causando dor, me causando ferimentos no meu coração. Então a gente olha nisso para a terapia e a gente vai fazendo uma imersão. E nessa imersão eu consegui acessar uma vida passada e nessa vida passada tinha ali alguns contratos, algumas questões no espiritual que eu havia feito e que o meu parceiro também havia feito para mim no quesito
de magias e tudo mais nessa vida passada, e isso estava reverberando há tantos e tantos anos, há tantas e tantas existências. E a gente conseguiu, na terapia, nessa sessão dessa vida passada, encerrar esses contratos, limpar essas amarrações que estava em mim, né, que era do meu parceiro, que ele tinha feito para mim. Então, a gente consegue limpar tudo isso, remover do meu campo energético. E a partir desse momento que a gente remove, eu não sinto mais nada de interferência no meu coração. E eu sinto leveza, eu sinto paz, e a gente é iluminado, né, pela espiritualidade maior, por São Miguel Arcanjo, e tudo isso é acompanhado, né, pela egrégora de luz. Então, a gente sempre faz tudo com segurança. E eu só tenho que agradecer porque o meu lado espiritual, ele era capenga, ele era, né, eu não sabia lidar com tudo isso e estava ali constantemente sofrendo ataques, sofrendo problemas energéticos e procurava ajuda, procurava resolver tudo isso e eu não conseguia, até chegar ao ponto que eu falei, não vou deixar mais ninguém interferir no meu poder pessoal, eu mesma vou cuidar de mim, vou passar a cuidar de mim, que foi quando eu comecei a cuidar de mim e surgiu toda esse momento de descobrir que ainda tinha um ser ali influenciando negativamente na minha vida. E quando a Josi chega e ela, né, me ajuda, me guia nesse processo também de cura espiritual, que eu só tenho a agradecer, porque tem limpado de uma forma tão leve o meu campo espiritual que hoje eu consigo dormir melhor, eu consigo ter leveza. Antes qualquer coisa me estressava, né? Essas influências elas abaixam o nosso padrão vibratório, então qualquer coisa eu estava estressada, estava em padrão vibratório baixo e aquilo atingia o meu relacionamento, atingia a minha produtividade, atingia todo a minha vida. E isso me prejudicava porque eu não conseguia produzir, eu não conseguia sair né, de pensar, a gente não consegue pensar, a gente simplesmente fica vegetando aqui, e isso é o que as energias negativas querem, que a gente não progrida, que a gente não evolua, e graças a Deus elas estão removidas da minha vida, estão no meu passado. Hoje eu consigo me elevar, né, em estado meditativo, eu aprendi com a Josi, e me levar, né, em outras dimensões e encerrar esses contratos. E graças a Deus, a Josi, ela tem esse papel importante na minha vida, porque eu não sabia de nada disso. Então, para vocês verem a importância de ter um acompanhamento terapêutico, porque nisso a gente vai sendo cuidado pelo terapeuta e a gente também vai aprendendo a se cuidar, para não ter aquela dependência do outro, sabe? Então, ela me traz muito isso. E tudo aquilo que eu aprendi com ela, eu sei que um dia eu vou poder auxiliar alguém de alguma forma. E é isso. Então, na nossa segunda sessão, a gente continuou trabalhando esse lado espiritual e ficamos nesse processo por algumas sessões, porque sentia muitas essas interferências. Hoje, graças a Deus, não sinto mais, assim, é coisa mínima, elevar realmente o meu padrão vibratório e não permitir que os seres negativos se aproximem, porque quando a gente eleva a nossa vibração, a gente consegue não permitir que esses seres se acoplem, né, manipule a gente e tudo mais. Então, eu sou uma pessoa muito grata e deixo aqui para vocês o contato da Josi. Ela faz atendimento online, ela atende adulto, criança, jovens, adolescentes, senhoras, não importa a sua idade. Se você necessita de um acolhimento, ela vai estar para te atender e ela é uma profissional incrível. E eu sempre falo, eu sou uma pessoa antes da Josi, eu sou outra pessoa depois da Josi, porque a transformação que ela fez na minha vida eu não consegui com nenhuma outra pessoa. Então é isso, um grande beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!